Se você tem uma Bíblia, quero que abra em Efésios capítulo 1. Vou dizer o seguinte: eu adoro quando vocês trazem a Bíblia, porque podem sublinhar certas coisas, anotar outras e levá-la com vocês para onde quer que vão na vida. Mas procurem Efésios capítulo 1. Se não souber onde fica, procure no índice da sua Bíblia. No iPhone ou iPad é mais rápido. Se você não esteve conosco, continuamos com a série intitulada Herança. É disso que trata a série. Na verdade, é disso que trata Efésios capítulo 1. Ele realmente está nos ensinando e revelando tudo o que Deus nos deu como seguidores de Cristo. De certa forma, ele está expondo isso para você. Isso é o que é seu se você pertence a Jesus Cristo. E o que eu quero falar com vocês esta manhã, e nossa, vocês escolheram um ótimo domingo para vir à igreja. Só quero que saibam disso. Quero falar sobre enxergar o que Deus deu a vocês. Agora, ao longo desta série, uma das coisas que eu quis fazer foi mostrar a herança que as pessoas recebem neste mundo e como ela não se compara ao que recebemos como seguidores de Cristo. Mas deixem-me contar sobre a herança de Charles Vance Miller. Isso aconteceu em 1926, quando ele faleceu. Ele era advogado. Então, quando tiveram acesso ao seu testamento, era isso que dizia. Dizia que seu patrimônio, que valia entre 5 e 10 milhões. Mas dizia que seu patrimônio iria para a mulher de Toronto. Que ela desse à luz a ainda mais filhos no longo período de 10 anos subsequentes após a sua morte. Então, o prêmio foi para a mulher de Toronto, que teve o maior número de filhos na década após a sua morte. Quando leram o testamento, a notícia saiu em todos os jornais, rapidamente se espalhou entre todas as pessoas e começou uma corrida de bebês conhecida como o Grande Derby da Cegonha. Fala sério, é simplesmente impossível de se inventar esse tipo de coisa. Vivemos em um mundo louco. 4 mulheres empataram com 9 filhos cada uma durante aquela década e dividiram o prêmio. E eu tenho que dizer uma coisa, se você tem 9 filhos, eu só digo o seguinte: olha, você está em apuros. Mesmo que receba uma herança, e amigo, isso sai caro, não é? Então pense bem. Digo, alguém ter 9 filhos só para receber uma herança. E o que eu quero ajudar você a entender, enquanto avançamos por este capítulo em particular, é que sou grato. Que se você é seguidor de Cristo, nossa herança é uma promessa oferecida. Ela é entregue pelo próprio Deus e não fazemos nada para merecê-la. É literalmente um presente da graça da parte dele. Então, o que temos feito é simplesmente repassar isso. Você pode acessar a internet e ver qualquer mensagem. Cada mensagem é independente. Ela simplesmente ensina algumas coisas específicas. É exatamente isso que vamos fazer hoje. Olhar para algumas coisas específicas e diferentes que Deus nos dá se você for seguidor de Cristo. Hoje vamos encontrar nossa herança em Efésios, capítulo 1, versículos 18 ao 23, onde aprendemos muito mais sobre o que Deus vai nos dar. E digo a vocês, já preguei isso ontem à noite, então já estou por dentro. Vocês estão comigo? Já sei como isso vai ser e digo a vocês, esta é uma grande passagem das Escrituras. Então, Efésios capítulo 1, vamos ao versículo 15. Vejam o que diz a Bíblia. Por essa razão eu também, e ele acabou de falar de tudo o que Deus tem feito, tendo ouvido da fé de vocês no Senhor Jesus, que existe entre vocês e do seu amor por todos os santos. Ele diz, pessoal, ouvi falar de tudo o que Deus está fazendo no meio de vocês, na sua igreja com o seu povo. Acabei de ver como Deus está operando, como Deus está se movendo. E precisamente para mostrar que Deus estava se movendo, ele escreve literalmente bem aqui, vejam isso, o seu amor por todos os santos. Não diz o seu amor pela maioria dos santos, diz o seu amor por todos os santos. Ora, o que isso me diz é que só Deus poderia produzir esse tipo de amor. Porque quantos de vocês sabem que há pessoas que são fáceis de amar e outras nem tanto? Agora, obviamente não estou falando de ninguém que frequenta a nossa igreja, estou falando de pessoas que frequentam outras igrejas, certo? Mas sabem, isso é um movimento de Deus. Versículo 16, não cesso de dar e fala de si mesmo, não cesso de dar graças por vocês, por todos esses novos seguidores, por todos os que conhecem a Cristo enquanto os menciono em minhas orações. E só para mostrar a vocês a prova do amor de Paulo e o seu compromisso com as pessoas para quem ele está escrevendo. Ele diz, cara, estou orando por vocês, é uma intercessão, e diz que não está pedindo pela sua própria vida. Estou orando pela vida de vocês. Não estou orando pelas minhas riquezas. Estou orando pelas riquezas de vocês. Não me refiro ao que eu recebo, mas ao que vocês podem receber. Diz literalmente que ao ouvir da fé de vocês, realmente deseja isso para vocês. Esta é uma sincera oração compassiva e cheia de amor que ele está fazendo. Versículo 17, e isto é o que ele está pedindo. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, prestem atenção, lhes conceda um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Então Paulo escreve, e quero que pensem desta maneira, pois é realmente assim que este texto está redigido.
Se você segue a Cristo, é como se Paulo observasse sua vida. Ele diz: digo isso porque sei que você conhece a Deus e veio a Ele. Oro para que você tenha isso em todas as suas lutas. Peço que Deus te dê sabedoria e conhecimento para que você tenha o melhor que Ele reservou para você. E quero dizer que isso é ótimo para nós hoje, no lugar onde nos encontramos hoje, em nosso país, neste mundo em que estamos vivendo. Porque quando Paulo escreve isso é uma oração interessante, porque Paulo está na prisão. É onde Paulo está. Ele está na prisão porque o cristianismo está sendo perseguido. Ele está escrevendo para um povo que estava sob o domínio de outro governo. Roma governava sobre eles. Então você tem que pensar nisso. Paulo está escrevendo da prisão onde está sendo perseguido por sua fé. Ele está escrevendo para um povo que está sendo perseguido por sua fé. Ele está escrevendo para uma nação, no sentido da nação em que vivem, que está sob o domínio de Roma. Essas eram cidades e coisas conquistadas. Lembre-se que ao ser escrita, Éfeso ficou em branco, pois Paulo queria que circulasse por todas as igrejas. Embora a tenha enviado para lá, era dirigida a todas as pessoas que enfrentam perseguição e prisão. E por que Paulo ora? Porque Paulo ora em um momento de caos no mundo. Paulo orou para que os seguidores de Cristo conhecessem melhor a Deus. É disso que trata esta oração. Ele está orando para que você, como seguidor de Cristo, e é disso que trata esta série sobre nossa herança. Ele está orando em meio a esta loucura sobre os desafios de seus relacionamentos, do mundo, de suas finanças, de sua criação e o desafio de navegar em uma cultura que tenta nos saturar com mentiras. Ele diria isto: estou orando para que você esteja bem em meio às dificuldades e para que conheça melhor a Deus. Agora, por que Paulo enfatizaria tanto conhecer a Deus em tempos difíceis? Digam amém para eu saber que estão me ouvindo. Isto é enorme. Para entender sua Bíblia, isto é enorme. Se estudar os escritos de Paulo, verá que a resposta dele a todos os problemas da vida é fundamental. Agora, ouça-me. Você pode aplicar isso às finanças, ao casamento, aos relacionamentos ou a qualquer outro desafio. No que você vive, seus desafios e os meus. Você pode colocar tudo aí. E basicamente a resposta de Paulo para tudo isso é que é melhor você conhecer melhor a Deus. Porque se você passar a conhecer melhor a Deus, Ele falará com você e lhe dará sabedoria e conhecimento em cada circunstância, guiando-o para o que Ele quer para a sua vida. Esta é a resposta de Paulo. Quando a vida fica difícil e você não sabe o que fazer, concentre-se em conhecer a Deus e Ele fará toda a diferença em sua vida. Essa era a resposta de Paulo para tudo. Como podemos conhecer melhor a Deus, você e eu? Obrigado por essa pergunta. Isso vai esticar um pouco a minha mensagem. Aqui vamos nós. Prontos? Vejam o versículo 18. Ele continua orando. Este grande versículo da Bíblia ajudará todos os presentes a compreender o cristianismo. Veja o que diz. Rogo que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Você deveria circular isso. Que os olhos do seu coração se iluminem. Se você tem um iPhone ou iPad, toque 2 vezes e selecione. Que os olhos do seu coração sejam iluminados. Então, por que precisam ser iluminados os olhos do meu coração? Ele diz para que vocês vejam isto, conheçam qual é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da sua glória e a sua herança nos santos. Paulo simplesmente diz isto, diz: amigos, quero o melhor para vocês. Sei que seguem a Deus e que você é seguidor de Cristo, desejo o melhor para você. Saibam que os amo muito. Oro por vocês. E não estou apenas orando, isto é o que peço em minhas orações por vocês. E a primeira oração que ele faz é que os olhos do seu coração sejam iluminados. Agora, quero que notem, isto é muito importante. Quero que observe o que ele não está orando aqui e o que ele está orando aqui. Ele não está orando para que você e eu tenhamos alguma revelação nova além da Bíblia. Amém. Olha, eu te digo, tem muita gente por aí com revelações que vão além da Bíblia. Portanto, você deve se certificar de entender que ele não está orando por alguma nova revelação além da Bíblia. Não é isso que está acontecendo aqui. Paulo está orando por iluminação. Quando você vê essa palavra iluminados ali, a palavra que realmente usaríamos para entendê-la é iluminação. Mas a iluminação é um princípio fundamental. De fato, se você assistir à nossa aula de fundamentos, dedicamos tempo para ensinar lá a iluminação, porque é uma parte fundamental do cristianismo. Se você é seguidor de Cristo e nunca ouviu nenhum ensinamento sobre a iluminação, isso é um problema, porque a Bíblia realmente aborda o tema do que é a iluminação. Agora percebo que alguns de vocês são novos cristãos recém-chegados à fé em Cristo, que talvez não entendam isso. Ele ora para que eu seja iluminado. O que isso significa? A iluminação é como acender a luz do entendimento. É por isso que ele está orando.
Oro para que Deus acione um interruptor em sua vida, acenda a luz para que você possa ver e entender o que Deus quer que você veja e entenda. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê conhecimento para que você possa ver melhor o que Ele tem para você. Agora, ouçam, não se trata de uma revelação de novas escrituras. Não é uma escritura adicional. Vocês estão entendendo? Não. Alguém tem que dizer amém. Eu vou continuar dizendo que não. Vamos, de verdade me escutem. A iluminação é obra do Espírito Santo de Deus que nos ajuda a compreender e aplicar a verdade de Deus. Isso é o que é a iluminação. Olhem, quero me certificar de que vocês entendam isso. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja e eu recebo o crédito pelo que Deus está fazendo. Dizem, gosto de como o pastor Chris prega porque consigo entendê-lo bem. É como se o Chris acendesse a luz para mim. Foco errado, entendimento errado. Se você vem a um de nossos cultos e a luz se acende e você pensa, nossa, eu entendi bem. Eu realmente captei. Isso não é o Chris. Isso não é a nossa igreja. Isso não é uma denominação. Isso é o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode acender a luz na vida de alguém, permitindo-lhe ver as coisas espirituais de Deus. Esse é um ensinamento claro da palavra de Deus. Então isto é o que diríamos. Os seguidores de Cristo diriam isto. A verdade não se aprende, a verdade se revela. Então não é como, eu estudei profundamente. Deixe-me dizer a vocês, há muita gente que estuda este livro. Alguém deve dizer isso porque sabemos que é verdade. Há muita gente que estuda este livro todos os dias de sua vida. Eles sabem mais do que eu. Eles sabem mais do que você. Mas são tão grosseiros e mal-humorados quanto qualquer um que você tenha conhecido na vida. Alguém sabe do que estou falando? Então você pode aprender neste livro. Mas é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se você realmente vai receber o que Deus tem para você, não é aprendizado, é iluminação. É revelação. É assim que eu diria a você. Se você é um seguidor de Cristo e se viu e está vendo, você se viu em seu pecado porque Deus abriu seus olhos para que você visse seu pecado. É assim que a Bíblia ensinaria. Deus abriu seus olhos para que você visse a verdade. Por que sou uma pessoa completamente diferente hoje do que era antes de Jesus Cristo, à medida que começo a crescer? Porque vejam, eu não era quem sou hoje em 1994, quando vim para Cristo. Deus me desenvolveu, me fez crescer, me corrigiu, me formou, me moldou. Como é isso? Por iluminação. Deus opera em minha vida, abre meus olhos para ver a verdade, para ter sabedoria e direção no meu caminho. Por isso o cristianismo nunca funcionará para você até que tenha Cristo, porque não há cristianismo sem Ele. Que bom ver vocês acordados. Eu adoro. Esta oração busca que o Espírito Santo te ilumine e te dê entendimento. Para que agora, e a propósito, Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre ter olhos espirituais. Jesus falou sobre ter ouvidos espirituais. E o que ele está orando aqui é que tenhamos esses novos olhos espirituais para que assim possamos conhecer melhor a Jesus. É disso que se trata tudo isso. Quantos de vocês se lembram destes? Alguém? Alguém está se lembrando de algo bem aqui? Quantos de vocês estão se lembrando de algo? Não é? Pelas lembranças. Lembram-se destes? Vou lhes dizer o que sempre me pareceu estranho quando você ia ao cinema e traziam armações bonitas. Estão comigo. Sério, eles vendem. A quantos filmes em 3D você vai? Compre óculos especiais para você. Eles te dão essas coisas de graça quando você entra no cinema. Costumavam fazer isso, agora cobram $1. Mas enfim, aqui eu quero que você pense nisso. Todos se concentrem. E eu sei que pareço louco agora, mas quero que vejam isso. É isso que acontece. O que ocorre quando você vai a um filme em 3D é que o Criador criou algumas experiências que queria que você tivesse. Há coisas que Ele queria que você visse, que queria que você se conectasse com elas, e então Ele criou isso. E então Ele disse, bem, vou te dar lentes especiais para que você possa se conectar com aquilo que foi criado para experimentar. Bem, é isso que Paulo está orando nesta passagem. Ele está dizendo, oro pela sua iluminação e entendimento para que você tenha olhos espirituais e veja o que Deus está fazendo. Para que você experimente tudo o que Ele tem para a sua vida. É exatamente isso que a Bíblia ensina e Paulo pede isso pelos seguidores de Cristo. No versículo 18. Vejam, eu me esforço ao máximo por vocês e já ficou gravado. Então, nos versículos 18 e 19, ele ora para que vejamos com olhos espirituais. Ouçam, isso vai ficar bom. 3 verdades surpreendentes na sua Bíblia. No verso 18, oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados para que você saiba. A Bíblia é grande. Ouçam-me. Digo isso para quem vai e vem da igreja. Não estou criticando vocês. Mas é algo perigoso porque a Bíblia diz que a experiência cristã completa se baseia em coisas que sabemos. E se você não se colocar em um lugar onde possa conhecer essas coisas, seu cristianismo será limitado. E não será a experiência completa que Deus deseja para você. Por isso estudamos a Bíblia.
Por isso nos focamos e reunimos para crescer, nos desenvolver e nos tornar tudo o que Deus quer que sejamos. Ele diz: oro para que conheçam qual é a esperança do seu chamado e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso é tão bom. Quão imensa é a grandeza do seu poder para nós os que cremos. Ele ora para que o Espírito Santo ouçam, isso é fundamental se você segue a Cristo, abra os seus olhos esta manhã. Paulo orou para que hoje os seus olhos fossem abertos e iluminados e você conhecesse isto. Vamos tirar isso diretamente das Escrituras. Eu não inventei isso. A Bíblia basta. Paulo disse isso. Então, primeiro, qual é a esperança do seu chamado? Vejamos e esclareçamos o que é a esperança do seu chamado. E então, Deus, é isto o que significa. Escute-me, Deus chama você. Preciso que entenda que muitas pessoas estão presas na religião. A religião é o que eu faço para chegar a Deus. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? O que eu faço para experimentar a Deus? Isso é religião. Mas isso não é o cristianismo. Escute, não é você quem chama a Deus, é Deus quem chama você. Antes da fundação do mundo, aprendemos isso em Efésios capítulo 1. Antes da fundação do mundo, Deus foi quem disse: eu vou criá-los. Eu sei o que eles vão fazer, mas antes mesmo de criá-los, já tenho um plano de salvação para que possam voltar para mim. Então Deus chama você. Deus tem um propósito para você. Não entenda mal a palavra esperança. Às vezes não entendemos o que a Bíblia diz sobre ela. Não se trata de algo que você deseja e não vai conseguir. Como? Espero conseguir, mas pode ser que não aconteça. O Chris pode conseguir, mas pode ser que eu não consiga. Não é isso que significa. A palavra traz consigo a ideia. Anote isto. Coloquem isto em suas notas. Porque é aqui que você deve viver. O que eu digo agora, o que eu direi, é onde você deve viver como seguidor de Cristo. A palavra aqui implica confiança, expectativa. Então, qual é a esperança do meu chamado? Estão me ouvindo? Qual é a minha expectativa confiante na vida? Agora veja, há muito mais do que eu vou lhe dar. Por isso você precisa estudar a sua Bíblia. Mas eu vou lhe dar algumas agora mesmo. Vou lhe dar algumas. Mas você deve estudar, pois há mais. Bem, uma das minhas firmes expectativas é esta. O meu passado não me define. Alguns deveriam se preocupar com o seu passado. Não gostariam que eu nem ninguém soubesse. Busquem um caminho melhor, não é? Veja, o que eu era antes de Cristo, esta é a minha firme esperança. O que eu tenha sido antes de vir a Cristo, essa já não é a minha identidade. Isso é fenomenal. Fui chamado para algo novo. Fui chamado para uma vida com Deus, para uma vida para Deus. E por isso lhes digo, eu poderia voltar e pensar em coisas que jamais gostaria de lhes contar que fiz. Mas não importa, porque não é mais quem eu sou. Eu tenho uma nova identidade. Se precisar de respaldo, está em 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Semana passada contei que antes de Cristo eu gritava palavrões para minha esposa. Coloquei minha filhinha no carro e disse à amiga dela, não a traga de volta. Eu lhes digo, essa não é mais a pessoa que eu sou. Eu não vivo mais assim. E a razão é porque o meu passado foi perdoado e Cristo vive hoje em mim. E eu tenho uma nova esperança a cada dia da minha vida graças a Ele. Em segundo lugar, eu diria, e isso é tão bom quanto, Deus ainda não terminou comigo. Vamos lá, gente, estou ficando mais velho. Glória a Deus, Ele ainda não terminou comigo. Vejam, mesmo quando luto, fracasso ou me sinto estagnado, o chamado de Deus significa que Ele continua trabalhando em mim. Deus sabe que não vai obter perfeição. Amy Dixon sabe que não vai obter perfeição de Chris Dixon. Deus sabe disso, que não vai obter perfeição de mim. Então, o que Deus faz é me corrigir, me moldar, me formar e me tornar o que Ele quer que eu seja. E assim, cada dia da minha vida, amigos, se você está lutando, se está passando por dificuldades e sente que desperdiçou e arruinou sua vida, a expectativa confiante do cristianismo é que Deus não terminou comigo. Eu adoro isso. Ele continua trabalhando em mim. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amigo, que versículo? Vejam só. À luz do que estamos dizendo, porque estou convencido. Vocês veem essa linguagem em um seguidor de Cristo? Hoje não vemos muitos seguidores de Cristo assim. Conhecemos cristãos que dizem, bem, não sei, só estou tentando sobreviver. Esse não é o cristianismo do Novo Testamento. Vejam o que diz. Ele diz, porque estou convencido disso. Bem, do que ele está convencido? De que aquele que começou em mim a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se você não gosta de mim agora, espere só mais uns meses, não serei o mesmo em alguns meses. Se você não gosta de mim agora, deixe passar alguns anos, não serei o mesmo. Então, com o tempo, você pode gostar de mim porque Deus opera em mim. Isso me anima em relação a algumas pessoas que Deus continua operando. Amém. Parece que vocês estão se divertindo esta manhã. Vamos lá. O próximo? Meu futuro está garantido. Você acordou esta manhã, ligou o noticiário e viu. Irã bombardeia Israel. Estados Unidos bombardeia o Irã.
A insegurança, o medo e a ansiedade surgem, mas o seguidor de Cristo mantém a confiança. Não preciso temer o que me espera. Que venha a morte, a dificuldade, a incerteza e a adversidade. Meu futuro está ancorado em Jesus Cristo, então não tenho por que viver com medo. Não devo viver com ansiedade? Vejamos 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como em Efésios, que segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo espiritualmente, para sermos trazidos para a família de Deus, para uma esperança viva e uma expectativa confiante, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A quê? A quê? Por que temos uma expectativa confiante? Versículo 4. Para obter uma herança, o que Deus tem para nós, incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada para vocês no céu e para quem diz sim, isso é o cristianismo. Está lá fora, é distante, é a eternidade. Pastor, eu agradeço, mas hoje estou lutando. Anote esta expectativa confiante. O que eu faço hoje importa. O que eu faço hoje importa. Isso está em toda a Escritura. Como vivo, como respondo, como confio em Deus. Realmente importa. Minha obediência a Deus importa. A Bíblia é um livro de premissas e promessas. E quando honro a Deus, escutem. Se vocês estão lutando em sua vida e dizem, pastor, o senhor não sabe o que eu enfrento hoje e não sei o que fazer. Eu vou te dizer o que fazer. Está me ouvindo? Honre a Deus. E não sei quando, não sei como, não sei onde. Mas se você honrar a Deus, Deus honrará você. Ele o fará. Quando me tornei cristão em 1994, ouçam, eu disse a Deus, eu estraguei tudo. Eu estava no fundo do poço. Eu arruinei minha vida e não sei que direção tomar a partir de agora. Mas o que eu fiz foi dizer, Deus, os dias que me restam são teus. Comecei como pude, com falhas e erros. Eu apenas disse a Deus, Deus, eu quero te honrar. Se o Senhor diz, eu tentarei obedecer. Se o Senhor quiser, serei obediente. E assim você começa a viver o fundamento do que Deus ensina. Você começa a experimentar a promessa que Deus tem. E de repente, sua fidelidade nas pequenas coisas tem um peso prático, mas também um peso eterno. 1 Coríntios 15, 58. Eu amo este versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Vejam só. Sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, ouvindo sua voz. Seguindo, sabendo que o seu trabalho, que o que você faz não é em vão no Senhor. Veja, a esperança do nosso chamado significa literalmente que Deus te escolheu de propósito, com um propósito, que Deus mudou sua identidade, que Deus continua agindo em você, que Deus assegurou seu futuro. Escute isso, não perca. Deus preparou obras e ações significativas e dias para a sua vida. E quero que ouça, porque às vezes meu dom espiritual é a exortação. Então, às vezes as pessoas dizem, bem, o pastor Chris é apenas um otimista, ele é apenas um animador, mas, sabe, às vezes ele simplesmente está lá como se fosse otimista demais. Não. Esse não é o ensinamento da Bíblia. Escute, tenho uma confiança ancorada no que Deus fez e no que Deus pode fazer, no que Deus está fazendo e no que Deus fará. E essa é a esperança de um seguidor de Cristo, a qual ele pode se apegar todos os dias de sua vida. Paulo está dizendo para que nossos olhos se abram, para que possamos entender isso, para que possamos olhar para o nosso futuro e nossas vidas confiando em Deus e crendo que Ele pode fazer algo. Vejam, como seguidores de Cristo, escutem. E é isso que eu quero que todos na sala compreendam hoje, especialmente aqueles que não se comprometeram com uma igreja, mas seguem a Cristo. Como seguidores de Cristo, temos muito mais pelo que lutar e muito mais em que crescer. Eu simplesmente acredito que o que está acontecendo hoje em nossas igrejas é que estamos dizendo a todos, ei, tomem uma decisão por Cristo. E obviamente, deixem-me dizer uma coisa. Eu tenho um coração evangelizador, quero ver as pessoas vindo a Jesus. Não me sinto feliz a menos que veja pessoas vindo a Jesus e se batizando, porque creio que se semearmos, colheremos. E assim quero ver Deus agindo. Quero ver Deus se movendo. Mas quero que saibam que há muito mais do que uma simples decisão. Que Deus pode agir, mover-se, dirigir, guiar e conceder sabedoria e direção. E Paulo está dizendo bem aqui, é isso que eu quero para vocês. Não quero que recebam apenas parte da herança, recebam-na completa. E alguém perguntou, o que isso significa? Se eu pregar mais que o habitual, não se irritem, porque vocês fazem essas perguntas. Significa que devem se alimentar da palavra de Deus. Escutem, gente, como vão receber a vida de Deus sem a palavra de Deus? Como ter a sabedoria de Deus sem a sua palavra? Você precisa se alimentar dela. E é exatamente o que está fazendo esta manhã, se alimentando da palavra de Deus. Não ensino filosofia nem histórias da minha vida para se sentirem bem e dizerem que grande comunicador é o pastor Chris. Não é isso que fazemos. Aqui nos concentramos, vamos lá. Assim nos alimentamos da palavra de Deus. Você deve desenvolver seus hábitos espirituais e oferecemos uma aula. Esses hábitos são como estudar e ler a Bíblia, orar e se conectar com outros. Vejam aqui em cima.
Você tem que se comprometer a crescer. Você tem que chegar a um ponto na sua vida em que diga, há muito mais para receber. Posso dizer uma coisa? Quanto mais eu envelheço, mais percebo o quanto ainda tenho que aprender. Conheço tantas pessoas que acham que já aprenderam tudo, que pensam, tenho sabedoria para compartilhar com você, e eu sei isso e eu sei aquilo. Quanto mais eu envelheço, mais percebo que mais de mim tem que morrer. Se Cristo vai ganhar vida em tudo. Noto que os dias estão ficando curtos. Aproveite o seu tempo, porque os dias são maus. Na minha vida tenho que fazer ajustes importantes se eu realmente quiser alcançar o que o Senhor colocou no meu coração e na minha mente. Portanto, você deve se comprometer a crescer. Você tem que assumir um compromisso na sua vida e dizer, não quero me limitar apenas a aprender algo, quero ser tudo o que Deus me criou para ser. Devemos nos apoiar. Junte-se a grupos de discipulado e estudos para compartilhar sua vida e o que Deus faz em você. Ele nos diz mais. Esta é uma das coisas mais incríveis da Bíblia. Vejam o versículo 18. Diz para que saibam. Estou orando para que agora cada seguidor de Cristo, como Paulo, possa saber quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa é a segunda verdade. Vou tirá-la diretamente da Escritura. A glória, vejam isso é interessante. A glória da sua herança. Não é isso que diz. Não é isso que diz ali. A glória de, isso é incrível. Sua herança. Qual é a herança dele? Diz nos santos. Sabe quem são os santos? Eu sei que quem está ao seu lado talvez não veja você como um santo. Às vezes ficam desconfortáveis quando faço isso, eu percebo. Mas se você é um seguidor de Cristo, você é um santo. Agora a sua esposa está sentada aí pensando tipo, uau, né? Mas Deus vê você como um santo. Você sabia? É isso que estudamos nesta lição. Você tem uma herança. Apenas volte ao versículo 11. Efésios 1:11 diz que obtivemos uma herança. Como eu disse na semana passada, todas essas masterclasses são totalmente gratuitas para vocês, amigos. Então aproveitem, levem o tempo que precisarem com elas. Algumas pessoas até me deixam mais lento lá. Sabiam disso? Isso surpreende vocês? Até apertam o botão de mais devagar. Mas enfim, você pode ir lá. Como eu disse na semana passada, recebemos tudo. Cada promessa de Deus é de Cristo. Recebemos cada parte dela, hoje e para sempre. Essa é a nossa herança, mas Deus tem uma herança. Você já tinha percebido isso? A Bíblia nos ensina isso. E se você é seguidor de Cristo, você é a herança de Deus, ou você é a herança de Deus. A salvação é realmente uma transação surpreendente. Ao confiar em Jesus Cristo, é isso que a Bíblia ensina que acontece. Alguns de vocês precisam se concentrar e entender isso. Olha, nós o recebemos, mas a Bíblia ensina que ele nos recebe. Ou seja, nós o recebemos. Recebemos esta herança, tudo vem de Deus, promessas e bênçãos. Eu vou te mostrar. Você recebe poder e esperança. Você recebe a esperança do que Deus fará, mas Deus nos recebe. Sinceramente, Deus fica com a pior parte. Podemos discordar disso, né? Ou seja, pense por um minuto, mas a Bíblia nos ensina isso. Se você é seguidor de Cristo, Deus está realmente encantado em ter você. A Bíblia diz que Deus está absolutamente encantado. Foi antes da fundação do mundo, antes do pecado entrar, Deus já estava animado em ter você, porque somos especiais para Ele. Vamos chegar ao capítulo 2 de Efésios. Em outra série, em Efésios 2, ele te lembra quem você era antes de Cristo. Só quero dizer que a melhor forma de viver é nunca deixar de se maravilhar com o que Jesus Cristo fez por vocês para trazê-los à vida cristã. E assim aprendemos. E então o que acontece é que ele está tentando nos dizer, olha, eu te tirei do que você era e te fiz quem você é. O versículo 7 diz que nos séculos vindouros, por toda a eternidade, ele fez tudo para mostrar as imensuráveis e extraordinárias riquezas, prestem atenção, da sua graça. Escutem, com este versículo derrubamos a ideia de que se ganha ou se trabalha o caminho para o céu. Ele não dirá que mostrará capacidade de estar à altura dos seus padrões. Ao longo das eras não mostrará se cumpre ou não com isso, como dizem as religiões. Se você faz isso ou aquilo, se trabalha nisso ou naquilo. Ele diz, não é isso que será mostrado. Não é sua habilidade nem sua capacidade de merecê-lo, mas sim isto. Veja, mostrar as sobreabundantes riquezas da sua graça. Olha só, sua bondade para conosco por meio de Jesus Cristo. Ele está dizendo que na eternidade Deus vai mostrar ao mundo seu poder, sua bondade e sua graça através de nós. Se você tem uma lareira, cara, nem todos fazem isso, mas estive em muitas de suas casas para jantares e coisas diferentes. Visitei muitas de suas casas e ao entrar, adoro ver as fotos de família e esse tipo de coisa. Sempre costumo ir à lareira, pois é onde normalmente muitas pessoas colocam suas coisas mais importantes. Colocam fotos da família ou do casamento lá em cima. Alguns de vocês têm filhos e só têm brinquedos ali, mas vocês sabem o que quero dizer.
Há pessoas que não têm lareira, então usam algo como uma vitrine de troféus para guardar lembranças de suas viagens e as coisas que realmente importam. Você tem essas coisas expostas. Você as coloca em exibição porque quer que as pessoas vejam. Olha, veja minha família, veja nossas vidas, veja o que está acontecendo. Alguns até chegaram a empalhar um animal para colocar em casa. Outros não se atrevem ou suas esposas não deixam. Então eles têm que se contentar com a garagem. Mas enfim. Pastor, você está ferindo sentimentos esta manhã. O que você ama, cara, o que você tem, você gosta de exibir para os outros. Mesmo que não faça essas coisas, admita. Ontem à noite, no culto de sábado, um casal sentado atrás de mim teve seu primeiro neto. Então eles pegaram o telefone e mostraram fotos do neto mais novo, ou seja, de um recém-nascido. E diziam, ei, deixa eu te mostrar uma foto. Agora, você pensaria que se trata de apenas uma foto? Não, é tipo foto, 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 foto e cada uma delas, né? Porque é isso que fazemos. Eu faço isso agora mesmo, sou tão espiritual e maravilhoso. Tenho um peixe no meu telefone. Mas enfim, tenho muitas fotos dos netos, porque o que amamos nós mostramos. Ouçam. Você importou tanto para Deus que Cristo veio e sofreu na cruz para te comprar. Escute-me. Para te comprar. Às vezes perdemos isso no cristianismo. Cristo te comprou. Ele morreu por você. Ele pagou o seu resgate para te libertar da escravidão do pecado e te levar para a família de Deus, para que você pudesse ser de sua exclusiva possessão. É assim que você é valioso para Deus. E você nunca será um troféu do seu próprio trabalho. Nunca será um troféu dos seus ganhos. Nunca será um troféu do que você conquistou nesta terra por sua sabedoria e força. Eu te digo, se você chegar ao céu, a Bíblia diz que este é o tipo de troféu que você será. Você será um troféu da graça. Veja o que Deus fez para te levar a um relacionamento com Ele. Essa é a grande lição da Bíblia. Então eu diria a todos vocês, é como se o próprio Deus dissesse, ei, olhe para o Chris Dixon. Olha o que eu fiz. Só eu poderia pegar alguém como ele, com o lugar onde ele esteve e o que ele tinha feito. Só eu poderia trazê-lo e transformá-lo em quem ele é. É como exibi-lo dizendo, eu quero que você veja isso. E realmente Deus adora fazer isso para que você olhe para a minha vida e a de outros e diga, se Deus os aceitou, Deus aceitaria qualquer um. Certo? E é isso que Ele está nos ensinando ao longo de toda a eternidade. Vamos! Você deixará todas as posses valiosas que você tem nesta terra. Ao chegar na eternidade, você será uma posse valiosa por toda a eternidade. Deus dirá, deixe-me mostrar o que eu fiz através dele e dela. Deixe-me mostrar o que eu fiz lá. Essa é uma graça maravilhosa. E então tem o último. Vocês deveriam ter se empolgado mais com esse. Vocês foram bem, mas isso é tão bom. Veja, na terceira vez que ele usa esta frase, como o que deveríamos saber? Isso é da Escritura, número 3. Qual é a extraordinária grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Agora, apenas ouça. Apenas olhe para a frente. Ninguém saberá que você está lutando, então não sorria. Você alguma vez luta com a tentação? Você alguma vez luta com sua atitude ou perspectiva? Você sabe como deveria responder, mas não responde assim. É um pouco como o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7. Quando ele diz, eu sei o que deveria fazer, mas não faço. Eu sei o que não devo fazer, mas é o que eu faço. Há uma luta interna. Talvez você esteja aqui hoje porque quer vencer suas tentações. Você sabe quais são. Quer superá-las? Bem, nos diz que Deus pode fazer isso. Você quer uma vida vitoriosa? Pense nisso. Quer triunfar no seu casamento? Quer triunfar aqui? Isso nos diz, não diz que você tem o poder para fazer, mas que Ele tem. Quero que você veja isso. No versículo 19, a Bíblia diz onde ele está orando. Lembre-se, ele ora e eu peço isso por você. Alguém na terra suplicou para que você tivesse isso. Que Deus abra seus olhos para ver sua sabedoria e conhecimento. Qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos? Estas estão de acordo com a eficácia da força do seu poder que se manifestou em Cristo. Ele usa 4 palavras relacionadas ao poder para encerrar este capítulo. O versículo 19 cita a grande grandeza do seu poder. É dunamis, origem da palavra dinamite. Então, se você pensar no poder da dinamite, ele está dizendo, ei, esse é o tipo de poder que Deus pode trazer para a sua vida. Depois ele diz isso um pouco mais abaixo. Ele diz conforme a eficácia. A palavra eficácia ali é de onde vem a nossa palavra energia, que Deus pode te dar a energia para ter uma experiência. Ele está orando para que Deus te dê o poder de Utamos, que te dê esse poder como dinamite na sua vida, que te dê essa energia ativa
A terceira palavra usada é força e fala de um poder explosivo. Você chega ao versículo 21 e ele menciona um poder compartilhado. Agora eu quero que vocês vejam isso. Agora ouçam bem. Pensem nas áreas e lutas da sua vida. Seremos práticos em um momento, então fiquem comigo. Pensem nas experiências e dificuldades da sua vida. É como se Paulo orasse por vocês para que recebam poder da parte de Deus. Para que tenham tudo o que Deus quer que tenham nesta vida. Essa é uma oração poderosa. De que tipo de poder ele fala? Versículo 20. Agora vou levar isso para uma perspectiva realmente prática. O qual operou em Cristo quando o ressuscitou dentre os mortos. Ele diz: oro para que tenham dunamis, poder dinamite, que já foi visto nesta terra, porque foi isso que fez Cristo ressuscitar dentre os mortos. É poder de ressurreição. Agora, o que isso significa? Ouçam, isso aqui é muito bom. Diga ao seu vizinho, não perca isso. Olha, o melhor é o seguinte. Quando Jesus Cristo veio a esta terra, veja o que ele fazia. Quando Jesus Cristo veio a esta terra e morreu na cruz, ele enfrentava isso. Ele lidava com o pecado e com a morte. Ele lidava com o túmulo. Agora, aqui está a questão. Sabia que a Bíblia diz que achamos que as lutas estão bem aqui na frente? Mas o que acontece é que às vezes nos consumimos tanto com a vida à nossa frente que esquecemos o maior perigo para a nossa vida. Sabe qual é o maior perigo para a sua vida? O pecado. A Bíblia ensina que embora Deus te ame e tenha enviado Cristo para morrer por você, Ele também é santo e justo. Ele julgará o pecado? Se você se pergunta se Deus julgará o pecado, basta olhar para o seu próprio Filho, que carregou o pecado na cruz. Então Deus é um Deus justo. Quando Cristo veio, considere isto. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cristo veio e nunca pecou, mas mesmo assim vai à cruz. Por que vai à cruz? Ele está enfrentando o seu maior problema. Ele está enfrentando o meu maior problema, que é o pecado. Muito bem. Então ouça, a Bíblia diz, 3 capítulos depois, em Romanos 6:23, lemos: o salário do pecado é a morte. E agora aqui está Cristo recebendo a ira e o castigo pelo pecado da parte de Deus na cruz. Mas de onde ele se move? Ele passa da cruz para o quê? Para o túmulo. Agora, o que é isso? Isso é a morte. Então aqui está a questão da sua vida, da minha vida, o pecado que leva à morte, que finalmente nos coloca no túmulo, separados de Deus por toda a eternidade. Mas Cristo aparece em cena e Cristo nunca peca. E ele vai para a cruz e recebe a ira, a pena e o castigo pelo pecado. Depois ele vai para a morte, o que o coloca no túmulo. Mas graças a Deus, 3 dias depois, Jesus Cristo venceu o seu maior problema, o pecado. Ele venceu o seu maior problema, a morte. Ele venceu o seu maior problema que, ouça, você nem pode debater. Todo mundo morre. Todos nós, ele venceu o túmulo. E qualquer um que põe a sua fé e sua confiança em Jesus Cristo, imediatamente está vencendo o pecado. Vencendo a morte e vencendo o túmulo pelo glorioso poder da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a Páscoa. É disso que se trata fundamentalmente a nossa fé. Então, quando você confia em Jesus Cristo, recebe poder e obtém vitória sobre os maiores problemas da sua vida. Isso é tão bom? Agora, eu quero te dizer uma coisa. Há muito poder neste mundo. Pense no poder que está sendo exercido agora mesmo neste mundo. Pense nos bombardeios que estão acontecendo. Pense no puro poder que presenciamos e vemos regularmente. A Bíblia ela ensina que todo o poder do mundo não é nada comparado ao poder da ressurreição de Jesus Cristo quando ele saiu daquele túmulo. E não sei quem disse primeiro, mas é uma frase ótima, então vou usá-la aqui mesmo. Sabem o que Deus nos diz? Que se temos tal poder, por que levamos vidas tão frenéticas? É isso que ele está nos dizendo. Paulo está orando. Oro para que você não viva um cristianismo fraco e derrotista que só sirva para sobreviver até que finalmente vá para o céu. Sério, é isso que ele está orando. Ele está orando. Não, ouçam-me todos. Vamos lá, pessoal. Não ouvimos isso o suficiente hoje. Sabe por que ele ora? Ele pede que você conheça a esperança do seu chamado, que saiba o que Deus lhe disse e prometeu e como deve enfrentar cada dia pelo que ele lhe revelou. E oro para que você entenda. Pare de se castigar e de sentir que ninguém te ama e que ninguém se importa com você, porque você é a própria herança de Deus. Ele te comprou para poder tomar a sua vida e colocá-la em exibição. E não importa o que o seu vizinho pense, nem o que a pessoa ao seu lado pense. Você deve viver entendendo que é posse do Deus Todo-Poderoso, que Ele redimiu e deu sabedoria e conhecimento para você se levantar e mostrar ao mundo o que Deus pode fazer através de uma vida entregue a Ele. Viva com a confiança de que Deus pode usar sua vida e agir nela.
e não deixe que as pessoas coloquem medo, ansiedade e dúvida na sua vida. Deixe que Deus fale com você e o transforme em quem Ele diz que você é. Isso já justifica estar aqui hoje. Deus diz que você tem o poder da ressurreição dentro de você, sabe? Você tem poder em casa. Você tem muito poder em casa. Vários de vocês usaram uma torradeira esta manhã, certo? Apenas pensem nisso. Você pegou o pão e empurrou. Que mundo louco. Você abaixa e tem pão torrado, não é? E agora, se você apenas convencesse sua esposa a passar a geleia. Mas tudo bem, vai, vocês chegaram tarde. Vamos, estou brincando. Isso foi uma piada total. Eu faço isso na minha casa. Quero que saibam disso. Mas não, você tem torradeira, tem liquidificador para misturar as coisas. Fritadeira elétrica. Por exemplo, se antes levava horas, agora se faz em minutos. Você tem micro-ondas, você tem tudo isso e agora micro-ondas. Talvez alguns tenham micro-ondas que cozinham por dentro. É algo diferente. Melhora a comida e funciona melhor. É ideal para aquecer e esse tipo de coisa. Você tem todo esse poder, mas todos aqui sabem que cada grama de energia, seja uma secadora ou o que for, na verdade tem que estar conectada a uma fonte maior para funcionar como foi projetada. O que Paulo está dizendo é para que o seu casamento funcione ao máximo, que a sua atitude renda ao máximo e a sua perspectiva de vida funcione plenamente. Você foi criado com certo poder, visão e sabedoria. Deus criou a sua mente. Ele criou o seu corpo para funcionar de uma maneira incrível. Mas se você vai funcionar em plena capacidade e obter o máximo rendimento, há uma fonte de poder maior a qual você tem que se conectar. Se você vai ter esse tipo de coisa, e é por isso que nos aproximamos de Deus, por isso passamos tempo com Deus. Talvez você não queira mais, mas Paulo quis, não eu. Tem mais. Veja o versículo 20. E o assentou, falando de Cristo, à sua direita celestial por sua obra. O versículo 21 diz, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Agora, em Mateus 13, vimos em nossa série que existe a maldade neste mundo. Jesus esteve nesta terra e disse aos que lutam contra o mal, o Filho de Deus esteve aqui. Ele disse que Deus semeou boa semente, mas o inimigo veio e semeou a má. E elas estão entrelaçadas, que não serão completamente tratadas e resolvidas até que Cristo regresse, até que Cristo volte e coloque tudo em ordem. Mas é isso que ele está nos dizendo aqui mesmo. Diz que há maldade, mas Jesus está acima de tudo. Você vê as notícias e a preocupação. Todos culpam diferentes nações e pronto. Sabe o que a Bíblia ensina? Jesus Cristo está sobre tudo. Nomeie qualquer poder, qualquer domínio ou líder mundial e Jesus Cristo está sobre todos eles. Nada é maior do que ele. O versículo 21 diz, acima de todo nome que se nomeia, Jesus está acima de todos neste mundo e no que há de vir. No 22 ele constrói isso para algum lugar. Vejam, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés e o deu como cabeça sobre todas as coisas à igreja. Em outras palavras, ele está nos dizendo, e eu só quero colocar isso em nossos corações. É incrível como Deus nos coloca em semanas perfeitas. Nosso Senhor Jesus governa o universo. Ele é a pessoa que vai finalizar tudo isso perfeitamente. Perfeitamente, de acordo com o que ele faz. Todo pecado, todo mal, toda a luta, Jesus ensinou isso nesta terra em Mateus 13. Vou pôr um fim a tudo isso, vou cuidar de tudo isso, mas isso é enorme. O que estou prestes a lhes dizer é enorme, e alguns de vocês não sabem. Diz isto, ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja. Agora, não estou falando apenas que ele é a cabeça da First Bentonville. Ele é, mas preside toda a igreja. Me incomodam os ataques atuais contra a igreja. A igreja tem defeitos porque eu estou nela. Não digam um amém muito forte agora. A igreja tem defeitos porque você está nela. Se encontrar a igreja perfeita, não se junte a ela porque você vai arruiná-la. Essa igreja não tem pessoas. A realidade é que nós a arruinamos. Mas deixe-me dizer uma coisa. Deus orquestrou, desenhou e planejou a igreja de Jesus Cristo. E Ele quer usá-la neste mundo. E é isto que Ele nos diz. Digam amém para eu saber que ouvem. Ele diz que a igreja, os seguidores de Cristo, temos a plenitude da sabedoria, o conhecimento e o poder de Deus ao nosso alcance. Não parece assim neste mundo, mas a Bíblia diz que se nos conectarmos com Jesus Cristo, o buscarmos e caminharmos com Ele, conhecendo a esperança do nosso chamado e entendendo que somos sua possessão, Ele operará em nossa vida para mostrar ao mundo quem Ele é e o que Ele é. Ao compreender isso, espere um momento. Vemos que, embora lutemos na vida, Deus tem o poder absoluto. Deus tem sabedoria e conhecimento, então devo buscá-lo e segui-lo tal como disse Paulo. Paulo disse, ei, as respostas para todas as lutas estão em quê? Conhecer a Deus, ouvi-lo, segui-lo e prestar atenção nele. Diz, é isto que há. Você tem a plenitude de Deus.
Agora a pergunta é esta: como me conecto com isso? E com isso eu concluo. Como eu o obtenho? Porque, pastor, o Senhor me convenceu de que tudo isso está aí. No versículo 18 ele diz: qual é a esperança do seu chamado? No versículo 19 diz: quais são as riquezas da sua glória e a grandeza do seu poder? Vejam o que diz esta passagem. E após mencionar a grande magnitude do seu poder, vejam o que diz para conosco, os crentes. Você pegou essa pequena frase para conosco, tudo isso, tudo isso. Se você gostou do que eu disse esta manhã, ele diz que é assim que você o obtém, para com os que cremos. Ele diz que a fé é o interruptor que ativa o poder de Deus. A fé, crer em Deus, mesmo quando você não o vê nem o entende, é a conexão. Deus diz, tudo isso está disponível para você, mas você tem que se conectar a isso por meio da fé. Pela fé, receba essas verdades e promessas para que alterem seu comportamento e façam você confiar que Deus agirá em sua vida. Isso significa entregar sua vida ao Senhor e viver na verdade dele. Significa confiar em Deus. Digo o seguinte, mesmo sem ver ou entender, confie. Eu diria a você, quando não souber o que fazer, apenas faça o que você sabe fazer. Continue buscando a Deus. Continue buscando sabedoria. Continue buscando direção. E Deus lhe dará a plenitude do que você precisa em sua vida. É para isso que viemos à igreja. E o que Paulo está fazendo é orar para que você e eu cheguemos a entender e perceber em nossa vida diária, em nossos casamentos, em nosso cotidiano, todos os benefícios que essas bênçãos espirituais nos trazem e que são nossas em Cristo, e que você tenha fé e confiança para crer. Espere um momento. Eu sei o que sinto, sei o que penso, sei o que o mundo diz, mas vou acreditar em Deus acima de tudo isso. Uma das minhas histórias favoritas, eu a uso há muitos anos, mas uma das minhas histórias favoritas é esta. É literalmente a história de William Randolph Hearst. William Randolph Hearst foi, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar dele, mas ele era um magnata da imprensa multimilionário e adorava colecionar arte. E literalmente o que ele fazia era gastar seu dinheiro para colecionar arte de todo o mundo. Acontece que ele ficava sabendo de uma obra de arte e ficava obcecado. Tenho que possuí-la, tenho que tê-la, tenho que tê-la. Ele fazia literalmente todo o possível para consegui-la. Uma vez ele ligou para o seu curador, que o ajudava a buscar peças de arte inestimáveis. Ele ficou tão obcecado por uma obra que ligou para ele e disse que tinha que encontrá-la a todo custo. Você deve encontrá-la. Ele foi procurá-la. Passaram-se meses e meses. Ele voltava e perguntava, você a encontrou? Ele dizia, mas ainda não, mas continuo procurando. Busco consegui-la. Ele ficou obcecado. Tenho que possuir isto. Tenho que ter isto. Quero isto na minha vida. Finalmente. Um dia o curador liga para ele e diz, ei, localizei esta obra que você tanto buscava. E ele disse, sério? Onde está? Onde está? Ele disse, já está na sua coleção de arte. Ele a possuía. Ele era o dono, ele a tinha. Era dele, mas ele nem sequer percebia que era dele. Você tem ideia de quão rico você é se diz que é um seguidor de Cristo? Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que você é abençoado com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Paulo está orando para que você e eu cheguemos a perceber o quão ricos somos. E que coloquemos isso em prática, em nossa vida diária. E quero terminar com isto. Apenas digam amém. Quero encerrar isto. Estão me ouvindo? Não estamos chamados a viver com uma atitude derrotista. Esses não são seguidores de Cristo. Cara, eu te digo, as pessoas andam pela igreja, bem, você sabe, estou preocupado com isso, e estou preocupado com aquilo, e o que dizer disso, e o que dizer daquilo, e não sei o que vamos fazer. Isso não é seguir a Cristo. Isso não é seguir biblicamente a Cristo. Andamos com dúvidas, medos e ansiedades enquanto a Bíblia clama, você sabe o que tem e quão rico você é? Eu só diria isto a vocês, todos enfrentamos dúvidas, medos e ansiedades. Alguém diga amém, isso faz você se sentir normal. Mas entramos na presença e na palavra de Deus e deixamos que Ele fale sobre as redes sociais, que Deus fale acima dos apresentadores. Deixamos Deus falar aos nossos corações e vidas, nos dando a sua verdade e sabedoria. Ele nos supera e nos torna mais do que seríamos sozinhos pelas riquezas que semeou em nós. É assim que Deus age. As pessoas dizem, não sei o que vamos fazer. Eu sei que você não sabe porque você não é Deus. Por isso você não sabe o que vai fazer. Você não é Deus, mas você já sabe, você conhece a Deus e isso traz esperança. Temos a sabedoria, o poder e a presença de Deus e muito mais à nossa disposição. Falamos sobre saber. Um dos meus favoritos, Romanos 8:28. Sabemos que Deus pode até pegar o mal e tirar algo bom, para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Esse é o Deus que adoramos. Esse é o Deus a quem servimos. Que Deus maravilhoso nós conhecemos. Que Deus maravilhoso nós servimos.
Paulo escreve a esses cristãos no primeiro capítulo de Efésios e lhes diz isso. Ele diz: amigos, que Deus maravilhoso nós conhecemos e servimos. Oro para que você venha a conhecer o quão grande, incrível e glorioso é este Deus. E ele ora para que cada crente em seu casamento, na criação de seus filhos e em sua atitude, possa experimentar este Deus. Porque, amigo, este mundo estremecerá quando vir quem Deus realmente é e o que Ele realmente pode fazer através de uma vida. E tudo começa em você, simplesmente crendo e confiando no que Ele disse. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez você esteja aqui esta manhã e nunca tenha confiado em Cristo. Você não tem certeza se é cristão, mas neste momento sente Deus lhe dizendo: venha a mim, coloque sua confiança em mim. E amigo, eu te digo, escute. A promessa da Escritura é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora mesmo você está sentado aí e sente: cara, eu sei que sou um pecador. Não há discussão nem debate e eu preciso de perdão. E preciso colocar minha confiança no que Cristo fez por mim. E se for você, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você sente que precisa confiar em Cristo agora, não há orações perfeitas, nem uma frase bíblica exata que você deva orar. Todo aquele que clamar. A Bíblia diz que todo aquele que crê nele confia em sua palavra. Se Deus te chama, diga a Ele agora mesmo: Deus, eu sei que sou pecador. Peço que perdoe os meus pecados nesta manhã. É simples assim. Estou reconhecendo o meu pecado, a minha necessidade de Cristo. E Senhor, creio que Cristo veio a esta terra e carregou a ira, a pena e o castigo pelos meus pecados, para que eu nunca tivesse que fazer isso. Não é uma oração perfeita, é reconhecer que sou um pecador. E creio que Cristo pagou pelos meus pecados. E hoje quero que minha vida seja tua. Quero que meu futuro e minha eternidade sejam teus. Agora você pode dizer a Deus, e isso é fé se você sente assim. Deus, obrigado por me ouvir. Isso é fé e confiança. Obrigado pelo que fizeste. A partir de hoje, podes guiar e dirigir minha vida em nome de Jesus?